Você tem que educar o seu corpo. Ele é uma criança, ele não vai sair da inércia em que se encontra. Você não acha que você está sendo inteligente, ignorando o que tem que consertar, porque você não está. Todos terminam mal quando permitem conduzir o carro do discernimento seu próprio a um pecado capital. Todos terminam mal. Mas se eu pintar de bonito uma conduta errada, todo mundo vai sorrir. Vai pela aceitação e o amor que as pessoas têm pelo você. Mas lá dentro, o aperto no coração é por estar vestindo uma personalidade que já não te serve mais. E quando aquilo que você come não é verdade, olha, vai dar indigestão. Se a fonte do rio é suja, o rio inteiro é sujo. Mas se a fonte do rio é limpa, o rio inteiro é limpo. Aí o que a avó falou? Não adianta você estar lá na frente limpando a sujeira do rio, se a fonte está suja. E a fonte do rio é você se educar, que o que é errado não se deve fazer, se deve descontinuar urgentemente. Urgentemente. E se essa pessoa tivesse visto a conduta como errada, ela não veria os passos necessários para sair daquela vibração de sintonia como um esforço que se faz. Antes, pelo contrário, ela diria, é errado, não faço mais. E o preço a pagar nem é tão caro. Mais caro seria continuar no erro. Ah, não estou com muita saúde, mas alguma saúde você tem. E por essa, se agradece também. Viu? Agradeça, viu? Prazer, você não me conhecia, né? Sua avó Vicentina, como que dizem, né? Um personagem criado que vê e ouve os espíritos. E a partir do conhecimento que os espíritos passam, a gente compartilha na forma do lembrete da alma. Olha, que coisa mais profunda essa. Lembrete da alma com vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oh, 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 oh. Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? A avó vai chegando, se acomodando, né? E quanta gente nem chega e nem se acomoda, né? Na vida que quer viver, nem que seja uma projeção do coração, né? Olha, eu tô aqui, eu quero estar desse jeito. Mas não, a pessoa diz, olha, aqui onde que eu tô tá confortável, aqui mesmo eu fico. Daí você pergunta, nossa, todo mundo progredindo e eu não tô progredindo. Por que será? Porque você não tem esse trabalho de projeção para você estar sempre numa condição onde soma mais um. Sabe o que é isso? A condição da soma mais um é tudo que você pode agregar com o dia que te é entregue na forma de presente. Ai, não, porque a senhora nem sabe, a minha vida tem tantas variáveis que eu queria que, fosse do jeito que pelo menos me agradasse um pouquinho mais. E daí a avó fala, você construiu uma orientação baseada nas modificações, as quais o mundo externo está, como que dizer, exposto. Olha, também vai ficar igual a sua paz de espírito, oscilante. Porque a modificação no mundo material é a única constante. Você sabia disso? Ai, vó, eu sabia. Então, quando você tenta, como que dizer, deter o progresso das modificações que são constantes, é você nadando contra a correnteza. Veio como que dizer, uma onda gigante assim, e você fica na frente dela assim, dizer assim, essa eu vou parar no peito. Vai nada. Não vai, porque a diferença de proporção de força requer que você analise com um pouquinho de inteligência que ali você não vai vencer. É uma batalha perdida. Então, a cada dia, não seja derrota em pessoa, dizendo a si mesmo que não tem caminho. No lugar de utilizar as ferramentas que já estão disponíveis, né? Que ajudariam você
a ver que não só tem caminho, mas é você que está sentada. Aí você sentada, olha quanta gente fartou levantar para ver um pouquinho mais adiante, e nem isso fez. Aí depois tem encontro marcado com a decepção e com o arrependimento. Por que será assim e desse jeito? Porque a gente é grande. E quando tem resultado pequeno, a gente se sente dentro de uma camiseta apertada. É verdade. Aí diz, ai, que aperto que eu sinto no coração. É a personalidade que você vestiu que já não se adequa mais à sua grandeza moral, à sua grandeza ética, à sua grandeza espiritual. Você está fazendo tudo diferente do que o seu espírito já sabe se é certo. E aí a gente vai entrar naquela conversa, né? Se é errado, você não faça. O que é certo, aí você pega de fazer. O que é errado? Ai, vó, mãe, olha, quantas coisas as pessoas falam para mim que é errado, mas você vai ver, elas fazem pior do que eu. Por isso que você não tem que se orientar a partir do que dizem os outros. Só que a hora que no seu coração você determinou isso aqui é errado, não faça mais. Ai, que gostoso que seria, avó, quando eu chego para as pessoas que eu amo, eu mostro que é errado, elas compreendem e concordam comigo que é errado. Ai, que gostoso seria se quando eu apontasse a elas, pelo amor que eu tenho por elas, dizendo, ó, isso aqui é errado, vai fazer mal para você. Já está fazendo mal, né? Mal você não percebe. Daí ela escutando, ela fala, olha, ele está falando por amor, né? Então eu vou escutar o conselho dele. Eu não vou mais repetir essa forma de vício destrutivo, que eu pinto de cor bonita, que eu pinto de características inofensivas, mas que se eu for olhar bem com uma lupa assim mesmo, faz mal para mim. Eu não posso chamar isso de correto, eu sei que não é correto, eu tenho que descontinuar. É uma conversa interna, não é os outros apontando que você vai mudar. Na vida, todo mundo fala o que acha certo, o que acha que daquilo tem um benefício. Porque você fala, eu não acho certo. Mas você, além de achar certo, você faz e mascara aquilo como inofensivo. Você, não é certo, mas não faz. Então eu faço. Aí você fala, não só me faz um bem, como é agradável, me ajuda a passar o tempo. Da pessoa, ela está usando a desculpa de que mal não faz para continuar vivendo a experiência do gozo, que aquela experiência, na visão dela, proporciona, traduzida em benefício, não vai largar. Então, antes de você pegar de se convencer a modificar a conduta, de dizer, olha, agora eu estou com um vício assim, de tal vício, agora eu vou parar com o vício, eu vou fazer esse passo 1 até o passo 20 e eu vou conseguir. Só que você precisa começar em ver que o vício é errado. Se você fizer os 20 passos, achando que o vício é positivo e beneficioso, você vai até chegar lá, você pode chegar mais tarde ou cedo, você volta naquilo que você estava antes. E por que é? Porque o que você tinha que mudar, você não modificou. Quer ver que o que é errado não é certo e não deve ser continuado. Isso é óbvio, eu sei que é, mas teoricamente, na prática, você vai se enganando. Você diz, isso aqui é errado. Mas só que eu ganho fazendo isso. E daí mascara o tratamento de uma ansiedade. Como que eu trato uma ansiedade? Identificando ela, identificando o apego que você tem, para que a manifestação de alguma coisa se dê conforme as suas preferências. Isso é vaidade, isso é egoísmo.
Ai, quantos dos demônios, dos pecados capitais não nos têm presos numa coleira, feito automóvel, né? Que senta na nossa cabeça, pega o volante do nosso discernimento e vai dizendo, você vai para cá, porque para cá a vaidade que você hospeda e alimenta, ela vai ser alimentada. Olha, a vaidade que você hospeda e mantém vai ser alimentada. Daí você vai para cá. Olha, você tem um pouquinho de orgulho, né? Olha, você diga que é você que sabe, que ninguém sabe melhor do que você, que não tem problema. E você continua que você vai por aqui. Aí você agindo desse jeito, se alimenta o seu orgulho. É verdade. Os demônios dos 7 pecados capital tem, viu? A gente fala que não, mas num dia só, às vezes a gente caminha com 3, no outro dia com mais 3, no outro dia com 1. E eles vão revezando na nossa cabeça. Eles tomam o volante do nosso discernimento e vai dizendo, através da mente, olha, você vai por aqui, que olha, você vai ter a segurança que você busca na forma da manifestação de uma conduta egoísta. Porque quem se destrói está sendo egoísta, né? Tem a família que ama, tem a família imediata e a família mais extensa, né? Quanta gente ama a gente, mas ao ser destrutivo, estamos sendo egoístas. Aí diz, mas se eu pintar de bonito uma conduta errada, todo mundo vai sorrir. Vai, pela aceitação e o amor que as pessoas têm pelo você. Mas lá dentro, o aperto no coração é por estar vestindo uma personalidade que já não te serve mais. É igual uma camisa pequena, uma calça pequenininha. Ou você vai sentar numa carteirinha de creche, que você já é grande, nem entra mais lá a sua pernona assim, debaixo daquela carteirinha, sentando naquela cadeirinha. Ai, olha. Aí todo mundo fala, ai que bonitinho, ele brincando de lembrar quando era criança. Aí você fala, ai que bonitinho, eu brincando de lembrar de quando eu era criança, que fazia as coisas sem pensar no, olha, retorno negativo que aquilo podia gerar. Mas agora que você já cresceu, ficar fazendo essa brincadeira de pôr uma tapa nos olhos e não ver, e brincar de cobra cega, você vai tropeçando nas coisas, nas pessoas, em si mesmo, e termina no chão. Você diz, eu não sei porque eu estou sempre no chão, não saio do chão. No meu aspecto financeiro, no relacionamento, às vezes só um, né? Às vezes só no financeiro, às vezes só no relacionamento, às vezes só nas conquistas pessoais. Mas olha, você olha para um lado que seja, aquele lado está no chão. É por que é? Porque você fala assim, isso aqui é errado, mas eu não quero sair da minha zona de conforto. E tudo isso é uma pintura equivocada que você faz. De que, olha, modificar para fazer o que é melhor vai ser ruim, vai demandar muito esforço e no final você vai terminar pior. Mas isso é uma projeção equivocada. Às vezes, permanecer no erro custa muito mais do que modificar sua conduta e fazer o que é correto. Vamos falar do peso, né? Você veja, é a ciência. O peso bom é o peso adequado para a sua estatura. É ali que você tem que ficar. Passou para o sobrepeso, já está ali acendendo a luz piscante vermelha, que você está abusando do período em que uma pessoa caminha sem utilizar a ferramenta da inteligência no seu favor. Tem como ter todos os prazeres da vida saudáveis, né? Que valem a pena e que contemplam muito mais alegria para o seu momento, fazendo uso da ferramenta da inteligência, do equilíbrio,
psicológico, do equilíbrio emocional e físico. Tem sim. Mas quando se projeta que caminhar nessa seara é muito mais difícil, olha, você cria uma filosofia de vida de um quadrado, né? Todo mundo tem o seu quadrado, né? Que é a zona de conforto. Só que todo dia você cria lei para si próprio. Eu não posso expandir esse quadrado. Por quê? Porque isso vai me trazer dor e vai me distanciar do prazer. Aí entra o diálogo com a mente, que a avó sempre fala, né? Mas vale a pena, olha quanto que vale a pena repetir para você pegar de lembrar, né? Porque olha, eu falo, daí você esquece, é como que se não tivesse falado. Olha, você imagina, você tá com o carro, né, dirigindo, as placas tudo falando, olha, ali tem uma pista escorregadia, você vai devagar. Você fala, não, eu aqueci, olha o orgulho, né? Aí a família aplaude você, assim, tanto que gosta de você. Mas é ciência, não tem como você fugir disso. Se você acelera e tem uma curva acentuada e pista escorregadia, não adianta você chamar aquilo de bonito. Olha, você vai se chocar contra o paredão se não cair no barranco, né? Aí você diz, mas eu achei que eu que sabia. Você teve o prazer de acelerar na curva. E a adrenalina também. Valeu. Agora você está arrebentado no hospital. Aí todo mundo vai ficar preocupado. O egoísmo, né? Você foi lá, fez, deu que sei, não tem problema. Olha como que eu tô lindo aqui agora. É verdade, agora antes da curva, antes do capotar, todo mundo tá bonito na foto. Que experiência incrível, né? A mente fala toda hora pra você. Pra que sair da zona de conforto? Você me diga só. Nem é certo que isso é ruim. Nem é certo que isso é errado. É certo sim, mente. Isso aqui é errado. Você tá falando do IMC? Eu tô falando. O IMC seu, pra ele estar ideal, ele tem que estar debaixo do 25 e pra cima do 18, né? Daí você tá com peso adequado pra sua estatura. Daí você vai aconselhar alguém, você vai falar para ficar com sobrepeso ou com obesidade? Eu não, vou falar para ficar dentro do peso normal. E por que você não se aconselha a si mesma? Ficar dentro do peso normal. O senhor sabe por quê? Por quê? Porque é tão bonito ser obeso. Minha neta, se você acaba de dizer que vai aconselhar o outro a ficar dentro do peso normal, aonde que você vai? Porque isso é um trabalho equivocado de autoconvencimento também, viu? Você, antes de olhar para tudo que foi proposto na ciência e na literatura e na produção de vídeo, audiovisual, né? Porque é uma decisão. Para onde que eu vou olhar aqui? Que ferramentas estão disponíveis para me convencer de que conduta X, ao longo do tempo, acumulando, né, é destrutiva? Você não faz esse trabalho, que é um trabalho de responsabilidade sua, né? Você não trabalha na manutenção salutar do seu corpo. E daí, pelo menos eu gozo do tempo em que desfrutei da zona de conforto. Isso é só protelar arrependimento e frustração. Nada mais. É verdade. A senhora acha. Depois você perdoa, esquece, vira a página e recomeça. Não precisa também se martirizar no inferno das culpas, aonde você vai ter sintonia com o espírito que, olha, depois da morte, vive num lugar que não é bonito. Para que você vai gerar sintonia e permanecer lá? Não faz sentido, não tem porquê. E a avó não aconselha. Mas como você tem o livre-arbítrio de dizer, eu é que sei. Aí você fala, eu estou sendo adulto e estou sendo responsável. Aonde você está deixando um pecado capital entrar na sua mente, pegar o volante, dirigir o seu discernimento? Isso não é ser responsável. Isso é dizer, eu não vou tomar as decisões próprias. Só que você pode escolher assim, né? Mal que você não pode escolher
é ser responsabilizado pela colheita da plantação gerada. Você fala assim, né? Olha, você passa na rua, você pega um desconhecido, maldoso ainda por cima. Você fala, olha, planta aqui pra mim que depois eu vou colher. Aí ele fala, o que você quer que eu plante? Ah, planta aí qualquer coisa. Planta aí uma coisa assim que é, olha, me dê prazer, né? Aí ele vai lá, ele planta uma obesidade assim. Ele fala, tá aqui pra você. Você fala, ai, que gostoso, olha tudo que eu posso fazer sem preocupação. Deixando o pecado capital decidir por mim. Ai, que prazer que isso dá. Olha, aí você vai se educando, né? Com essas frases interior que tem, elas existem, é você que não percebe. Mas essa reflexão, essas frases não faladas, que ressoam do seu interior, reverberam aquilo que você está cheio por dentro. Por que está cheio daquilo por dentro? Porque na hora de decidir o que comer, no aspecto do pensamento, das emoções, do sentimento, que você come aquilo ao que você decide dar atenção, né? Daí você dá atenção para uma coisa que não enche o seu interior de bons pensamentos, de bons sentimentos, de ideias nobres, salutares, saudáveis, né? Daí o que você vai querer pôr para fora? Que, olha, como quer dizer? Se a fonte do rio é suja, o rio inteiro é sujo. Mas se a fonte do rio é limpa, o rio inteiro é limpo. Aí o que a avó falou? Não adianta você estar lá na frente limpando a sujeira do rio, se a fonte está suja. E a fonte do rio é você se educar, que o que é errado não se deve fazer, se deve descontinuar urgentemente. Urgentemente. Aí você fala assim, nossa, eu vou descontinuar isso porque isso é errado. Aí você fala, eu já sei, eu vou fazer o passo 1 ao 10. Pode fazer. Todo momento você vai sentir a resistência. Você não sabe de onde, no final, quanta gente já tentou parar com um vício, com uma conduta destrutiva e não conseguiu. Já seja porque pintou ela de fofinha e de bonita, ou seja porque disse, ai, será? Será que vale a pena todo esse esforço? E se essa pessoa tivesse visto a conduta como errada, ela não veria os passos necessários para sair daquela vibração de sintonia como um esforço que se faz. Antes, pelo contrário, ela diria, é errado, não faço mais. E o preço a pagar nem é tão caro. Mais caro seria continuar no erro. E daí ela faz, mas ela faz assim com uma tranquilidade que você nem sabe. Ela fala assim, eu estou transitando por essa seara de compromisso comigo mesmo, de fazer o que é correto. Eu nem sinto o peso que a disciplina exige na plantação de uma nova realidade. Não, é verdade. E aí você vai ver que ali tem muita satisfação que colher. E a maior satisfação é você estar sendo tudo o que você pode ser, porque ali você não vai vestir uma roupa apertada. Sabe quando você põe o sapato do avesso, o chinelo trocado? É a mesma coisa. Quando você faz o que é errado, você não se sente bem. Você disfarça que está tudo bem, mas no fundo você sabe que tem alguma coisa que está errada. Eu preciso modificar, eu não estou modificando. Daí você sabe, você já viu, né? Uma pessoa que está inteira, está no presente. Aquela pessoa é alegre, todo mundo que está do lado dela. Ela inspira a gente. E por que essa pessoa é uma inspiração? Porque ela está completamente fazendo aquilo que ela acha certo. Ela pode estar fazendo alguma coisa errada, mas ela está fazendo aquilo que ela sabe ser certo. Sabe que não é destrutivo. É quando a gente faz algo que é destrutivo, metade da gente a gente tem que esconder. É verdade. Numa conversa,
Aí você fala, ai, olha, desse tema nós não conversa, viu? É por que não? Não, olha, esse tema aí eu não falo. Aí, por quê? Porque eu vou ter que olhar para aquilo que eu tenho que modificar e o prazer que continuar no erro me dá é maior que a necessidade de a conduta modificar. Daí se a pessoa insiste naquilo, você fala, olha, você já não serve para ser minha colega, viu? Amanhã eu volto, já tenho que ir com as panelas que tá me esperando para entrar no fogo e cozinhar o meu almoço. Você arranja uma desculpa e sai, você pode ver. Toda vez, por exemplo, com meu neto, quando uma pessoa ela quer andar no correto e no bem, elas vêm falar com ele. Quando elas estão tirando um estágio para elas mesmas permanecer naquilo que dá prazer, mas não é necessariamente certo, né? Elas não vêm falar com ele. Não que ele puxa a orelha e traz como que dizer, né, pro tribunal da consciência para olhar para si próprio e ver, olha, o que você está plantando está gerando essa colheita aqui, é o que você quer. Ele não faz nada disso, mas a pessoa só de falar com ele, ela vai falar, eu também podia ter a voz desse jeito, né? Ai, de tranquilidade íntima, de saber o que é errado, de estar trabalhando nisso. E confiar na vida, no processo. E que tudo é fácil, tudo é positivo. A ajuda chega quando a gente é sincero e honesto de querer fazer o bem e ser o bem e não andar com nenhum pecado capital. A ajuda chega, né? Sempre chegou. Olha você aí, que bonita que você tá. Viva, saudável. Ah, não tô com muita saúde, mas alguma saúde você tem. E por essa, se agradece também. Viu? Agradeça, viu? Ai, olha, quanta gente não agradece a saúde que tem. Ai, vai, eu agradeço. Então, tem que agradecer, educando a si mesma, que o errado não se deve ser algo com quem se caminha. Se chega perto das pessoas, o errado, você esconde dentro de uma caixinha. Aí os outros falam, o que você tem nessa caixinha aí? Nada. Ai, a hora que você sai, você tira da caixinha aquela companhia, que é o orgulho, né, de dizer que eu tô certo. Aí ele fala, olha, eu sei que tá certo, viu? Aí ele fica repetindo aquilo na sua cabeça. Aí você acredita nele. Aí ele fala, olha, você não rouba, olha como que você tá certo. Aí você fala, olha, o orgulho, ele fala a coisa certa mesmo, né? Que eu não roubo, quer dizer que é uma coisa boa e eu tenho que me orgulhar disso. Daí você começa a acreditar no orgulho e não na humildade. Porque a humildade também fala isso, olha, que bonito, que você não rouba nada de ninguém. Daí você é uma pessoa humilde. Ela também fala isso, mas quem que quer escutar a humildade? O orgulho fala isso com, nossa, muito mais veemência, muito mais força, com uma ilustração mais poderosa. Aí você fala, o orgulho falou 10 coisas que eu concordo com ele, é verdade. Aí você vai ver a verdade mesmo, né? Só que uma que ele falou não é verdade. Que o que você acha errado e é errado, pode fazer que não dá nada. Daí é orgulho, né? A vaidade. São más conselheiros. Não ande com eles. Esqueça eles. E a mente é um instrumento de Deus para provar que nós ainda somos seres animalizados que encontramos prazer em rolar na lama. Ai, as pessoas que são assim, elas são mais inferiores, são nada. É diferente determinação de existência, só isso. O espírito daquela pessoa que faz o que é errado, se entrega a vícios, é tão filho de Deus quanto o seu. Se você decidir fazer isso, você também vai continuar sendo filho de Deus. Mas durante todo o processo vai estar vestindo uma roupa apertada. Vai estar vivendo a sombra do próprio potencial. Porque é como cortasse você no meio. A força sua fosse tirada pela metade. Porque você tem que esconder ela na caixinha.
quando você vai interagir com os outros, você só é a metade da sua força. Por isso que quando fala com alguém que é a força completa, você fala, gente, que inspiração. É nada, é só uma pessoa que está ali com a luz toda acesa, você também tem a mesma luz, mas você que apagou a metade da sua luz, para não mostrar o lado que você cultiva, que você sabe que é errado, mas pelo prazer que ele dá, você se educou que precisa continuar andando com ele. Então, o que eu faço, avó? Se eduque diferentemente, com diferente literatura, com exposição a vídeos que provam por A mais B que aquela conduta é errada, até que entre na sua cabeça. Porque o papel do seu espírito é educar o corpo, e o corpo é uma criança. Ele só quer diversão. O corpo só quer diversão. Tudo que é errado e traz diversidade para a sua rotina, ele vai de atrás. Por isso que toda confusão ele quer estar dentro. Você vê que quando faz um barulho lá fora, alguém gritou. Olha, a gente já sai correndo ver. Se o seu espírito não segura o corpo, ele gosta da muvuca, da diversão, do inesperado. Ele quer se divertir porque ele sabe que ele vai morrer. O espírito já não. O espírito sabe que não morre. Que morre é o corpo, o espírito não morre. Aí o corpo morre e ele fala, você sabe de uma coisa? Não dá nem 80 anos, eu estou morto. E você, espírito, vai continuar para a vida além túmulo. E lá, você vai viver tudo que eu não vou poder viver. Então sabe de uma coisa? Em todo tipo de problema que eu puder entrar, eu vou entrar. E você deixa a criança dirigir o seu carro, ela sabe que os pecados capital vão dar tudo o que ele quer. Diversão. Saída. Dê uma rotina. Você vai sair da rotina. Daí, você saindo da rotina, o corpo vai dizer assim, mas que gostoso sair da rotina, é tão bom, né? E daí, você escuta ele. Daí ele vai dizer, que chato isso. E não importa, o corpo é uma ferramenta do espírito para a evolução na luz. Então eu não vou mais me divertir? Vai se divertir muito mais. Existe diversidade na saúde. É falta de criatividade sua. O sedentarismo mental, literal, né? Sedentarismo mental, sim. Você não faz o exercício criativo de buscar atividades que te deem saúde e que nisso tragam a diversidade que o corpo tanto quer viver, na forma de sair da rotina. É só isso. É só isso, avó. Aí a ansiedade que eu sinto todo dia, avó. Eu vou explicar para você o que é. O corpo entendeu que está no lugar B é melhor do que estar no lugar A. Daí ele quer chegar lá. Só que para ele chegar lá, você precisa de dinheiro, você precisa trabalhar, tudo que é chato conquistar. Para o corpo, porque aí tem que ter rotina. E a rotina, o corpo identifica como chato. Então, o seu espírito, que é o pai, né? Que é a mãe, que é o sábio da história, ele fala, olha, no pain, no gain. Onde que não tem dor, não tem prazer verdadeiro. No sentido, não de masoquismo, mas no sentido de responsabilidade com a continuidade de uma atividade com a qual se compromete, pelo seu próprio bem, pela sua própria saúde. E ali, a mente vai falar, pode parar, doeu? Doeu. E nem doeu, né? Só foi um peso que você teve que carregar. Mas como é que você vai desenvolver músculo se todo dia você carrega um peso de 2 kg? Amanhã seria bom carregar 2,5 kg. A hora que você desenvolve o músculo que aguenta esse peso, passar por 3 kg. E não dizer, que gostoso 2,5 kg. E que medo carregar 3 kg. Por quê?
Eu nem sei o que pode me causar se eu começar a carregar 3 quilos. Aí a mente vai falando, olha, não é bom, viu? Quem carregou 3 quilos já teve, olha, problema muscular, dor muscular, ficou de cama. Daí, nada que é científico, né? Pensamento que chega. Você dá a ele valor de verdade, ele fecha você num quadrado bem pequenininho e apertado. Filosofia de vida. Olha como que vai ladeira abaixo aquela pessoa que é invigilante. Olha, você presta atenção nisso, viu? A mente dá uma informação que não é necessariamente verdade, mas você dá essa informação valor de verdade para poder permanecer numa zona de conforto, acreditando que dali sai benefício, e até sai, né? Mas é tão pequeno em comparação com o benefício real de comprometimento e conduta na saúde e na paz de espírito, que só faltava a educação. O corpo é a criança que quer brincar toda hora. É quer fugir daquilo que ele entende como sendo dor. E o seu papel é expandir os limites do entendimento que configuram a sua filosofia de vida. Entendimento limitado, eu digo. Entendimento ultrapassado. Você tem que redefinir a sua personalidade. E dentro dessa redefinição, cabe dizer que você pode sim identificar a atividade da mente. E dizer, olha mente, você está falando que eu sou pequeno, que tá bom desse jeito, que vai me causar dor, levantar um peso de 3 quilos, se eu já aguento levantar 5, eu acreditei no C, e agora o meu músculo foi atrofiando. A gente dá valor de verdade a muita informação que ouviu falar, que a gente mesmo inventou para na zona de conforto continuar. Isso é infantilidade, sim. Eu falo para você, né? Aconselhe essa pessoa, daí você fala, que pessoa? Essa pessoa está dizendo que isso aqui é certo quando é errado. Por exemplo, essa pessoa está dizendo que o vício é certo. Aí você vai falar, isso aí é fácil. Eu vou dizer a ele que é errado, pronto. Você vai dizer a ele que é errado e ele vai dizer, tá bom, mas eu vou pensar nisso então, tá bom? Aí você diz, vó, eu aconselhei ele que o vício é errado e eu não me entrego ao vício porque eu sei quão destrutivo ele é. Daí a avó fala. O outro também sabe o quão destrutivo é, mas ele ainda acha certo, dado o benefício que de lá ele pode conseguir. E ele acha que aquele benefício é maior do que descontinuar o vício. Então o papel dele é ele disponibilizar para si mesmo muita, mas muita mesmo, educação, situações a qual se expõe um vídeo, um livro, que enche o corpo dele de impressão de que aquilo é negativo e destrutivo, ao ponto dele ficar assim, com quase um nojo assim de fazer o que é errado. Se a avó falar para você, olha, pega aquele outro ali e passa ele para trás, ganha dinheiro nas custas dele e deixa ele na sarjeta. Você nem deixa a avó terminar de falar, você fala, isso não está na minha índole, vó. Eu não tenho nenhuma sintonia com, olha, vestir essa forma de ser. Olha, até na hora de falar, você fala assim, um pouquinho mais ríspido, né? Que isso não, ponto final. Você também pode falar isso para as coisas que é errado. O que você está esperando? Só não fala porque acha certo. Então você começa a falar para os seus parentes, para os seus amigos, olha, eu acho certo eu ser obeso. Eu acho certo esse vício destrutivo. Aí eles vão falar, cruzes. E eles vão aconselhar. Isso não é certo não, não faça. Mas disso ninguém fala, sabe por quê? É um tabu lá na família. Olha, disso ninguém fala, viu? Por quê? Porque é uma coisa que está dentro da minha caixinha e só concerne a mim. Por quê?
Porque eu tenho vergonha de dizer que eu estou andando com o pecado capital da gula. Você tem vergonha? Por que tem vergonha? Porque ele é feio. Ele me faz ser feio. E eu quero ser bonito. Bonito falsamente. É a mesma coisa de pegar uma foto e editar ela. Botar uma quantidade de máscara de edição, né? De filtro. Tem 50 filtros a foto. Aí tem o ser real e a foto que todo mundo vê. A hora que encontra você, que decepção. Você não é aquele da foto. Aquele da foto tá 30 anos mais novo. Aí você fala, valeu, pelo menos os outros achou que eu era bonito. Tá, os outros achou mais. Você é bonito. Você não vai perceber que dentro da sua forma de pensar existe a definição de que você é feio. E não vai tratar isso. Tem um barquinho. Tem um buraquinho no seu barquinho. A água está entrando. Essa água que está dentro está afundando. E o que você quer? Pintar o barquinho da cor mais linda e tirar uma foto. A hora que vê, você está afundando, já está lá. Metade do barco já embicado para baixo. E você dizendo, eu me enganei, o tempo que eu me enganei eu gozei. Agora eu estou colhendo algo pior do que se tivesse sido disciplinado, se tivesse andado na verdade e me corrigido quando tinha tempo. O que você acha que vai acontecer? Quando o seu barco afundar, que é o seu corpo físico, né? Você vai desencarnar, você vai para o mundo espiritual, vai ter um encontro com a decepção, com a correção e com a necessidade do recomeço. Que basicamente é o que aconteceu, né? Nas vidas passadas. Porque a gente sempre, quando age buscando um benefício, mas se servindo dos demônios, do pecado capital, para ter um benefício pela rua do egoísmo, pela rua da vaidade, pela avenida da soberba, da gula, a gente vai ter a colheita devida, correspondente. E ninguém quer, né? Todo mundo quer ir no restaurante, quer comer, quer se esbanjar e não quer pagar a conta daquilo que escolheu comer. Todos os dias você escolhe comer alguma coisa no seu corpo psicológico, no seu corpo emocional. E quando aquilo que você come não é verdade, olha, vai dar indigestão. E com o tempo, desestrutura o seu corpo e ele vai se descompondo. É verdade. Aí você dá de ombro, você fala, não tem problema, na hora que chegar a colheita eu vejo o que eu faço. Mas você já passou por isso, não foi nem ontem, que você teve uma colheita amarga e prometeu a si próprio que não ia mais se enganar. Ai, que bom, né, vó? Seria eu ser um bom exemplo para as pessoas que eu amo, de compromisso com a verdade, com o correto. Que bom seria se as pessoas que eu amo, quando eu dissesse isso é errado, ela dissesse, eu descontinuo isso, não faço mais e não repito. Que bom seria isso, vó. Porque aí eu ia ter esperança que a pessoa que eu amo, no dia de amanhã, ia ter muita saúde, muito mais alegria, muito mais disposição e menos doença, né? E menos exposição a fator de risco que pode ser determinante para se continuar viva ou se morre. Aí abrevia a estada na Terra, passa para o outro lado como suicida. E aí você me diga só, vai ter um tempo de expurgo da personalidade que vestiu, enquanto vai ter que admitir que a verdade era outra, o certo era outra coisa, que você sempre sabia o que era, mas por priorizar o gozo que continuar no erro te proporcionava, que era um gozo muito menor, olha que ainda por cima tem isso, né? Você troca um ovo podre
por um prato saudável, feito pelo melhor chefe cozinheiro da cidade. E você ficou aferrado, segurando aquele ovo por tanto tempo que ele já está podre, botasse para cozinhar e comesse, acreditasse que trabalhando vem outro. Olha um pouco, levanta e olha para o lado, tem lá um prato saboroso te esperando. Não, a criança que fala isso. Eu não vou abrir mão do meu ovo. É a mesma coisa aquele que deixa de observar o que é errado no que faz, na própria conduta. Esquece o que os outros falam. Não adianta outro chegar para você e falar, olha, você está obesa, viu? Porque a mente vai falar, brigue com ela, queira ela mal. Ela não tem nada a ver com a sua vida. E se você não está vigilante, você não só vai parar de falar com aquela pessoa, mas você vai colocá-la na lista de pessoas malquistas, de pessoas que você corta a volta. Não deveria existir isso, minha neta. Pessoas que você tem aversão, situações que você não gosta. Olha, quanta gente fala, esse tema não fale. Olha, por quê? Porque você acha que a fonte da sua dor é a boca do outro, é a liberdade do outro. Você não tem livre-arbítrio? Eu tenho, avó. O outro também tem, ele fala o que ele quer. Mas ele não pode falar o que me fere. É que não deveria existir coisa que te fere. E quando algo te fere, a vida está mostrando para você que o seu estágio na infantilidade da alma já está se demorando para terminar. Já deveria ter terminado. Pare de estagiar na infantilidade, aonde as coisas à sua volta tiram a sua paz. Quantos barulhos de fundo você já não escutou aqui? Não tem problema. Não incomoda. Vambora. Tem que ser assim, assim será. É o que tem para hoje. Mas amanhã vai ser melhor. Porque todos estamos comprometidos com o nosso melhor. Mas não. Você cultiva, tem dois eu que você cultiva dentro de você. Um fraco e um guerreiro. Um vencedor. Que tudo que é certo ele faz. Não importa o preço. Ele vai e faz o que é certo. Na verdade, você já faz isso. Só que tem coisa que você se permite achar certo e é destrutiva, porque se educou que dali vem um benefício maior que se fizesse o que realmente é certo. E você está até nisso, você se engana. Porque o benefício de fazer o que é errado é sempre menor que o que você ganha fazendo o que é certo. Escreva isso. O benefício de fazer o que é errado é sempre menor do que fazer o que é correto. Então, hoje mesmo, descontinue tudo, mas tudo, minha neta. Tudo que é errado. E faça o que é certo. E dá um prazo de 1 mês para você ver. Você tem que educar o seu corpo. Ele é uma criança, ele não vai sair da inércia em que se encontra. Porque numa hora ele quer a diversidade. Mas se ele sentir, pela educação que você dá para ele, que a adversidade representa dor, ele vai correr para o outro lado. E ele vai chamar todo tipo de companhia negativa para conduzir o seu carro. O carro do seu discernimento. Isso não se dá para nenhum pecado capital. O carro do meu discernimento. Eu não posso dar para nenhum dos 7 pecados capitais. Sempre que fiz isso, terminei mal. Todos terminam mal quando permitem conduzir o carro do discernimento seu próprio a um pecado capital. Todos terminam mal. Mal você faz vista grossa, tá tudo bem. Só para a hora que chegar naquela curva acentuada, escorregadia, quando já derrapou e capotou e não tem mais volta, você se encontrar com a decepção. Mas por que ninguém me falou? Aí começa a mente a falar, olha, você tem amigo que não veio e não te aconselhou. Quer dizer, que amigos são esses? Eles até estimularam você a acelerar na curva. Olha,
Que familiares são esses que não vieram e não cortaram o barato da autoenganação no qual você se encontrava? Familiares bons não são, queriam o seu mal. Porque que familiar fala acelera na curva acentuada e escorregadia? É a sua mente falando. No fundo, foi plantação sua. Porque ali você viu o valor, você viu que era correto. Não tem que responsabilizar os outros, mas a mente vai... Olha, tudo que é pensamento ruim, de passar responsabilidade pelas suas colheitas, sobretudo as mais amargas, a mente vai querer que você transfira para outro. Que o outro que é responsável. É a minha mãe, é o meu pai, é os meus amigos. Ou vai falar que é você mesmo que é o burro. Ai, como que eu sou idiota. Eu mereço o pior. Daí você tá capotando, você fala, ai, antes de eu procurar ajuda, deixa que o meu corpo morra. Aí se auto-sabotando com raiva de quem você foi 5 minutos atrás. A mente faz isso. É a atividade da mente. Ela foi paga para isso. Para causar aprovação. Para levar você a ser a pior versão de si próprio. Mas não é para isso que a mente existe. Ela é uma ferramenta de Deus para que você se conheça e diga, eu não sou isso que você está falando, não. Eu tenho, olha, aversão a vestir essa personalidade. Do mesmo jeito que a avó perguntou para você, você boicotaria uma pessoa inocente para ganhar dinheiro às custas dela? Não, vó, pelo amor de Deus, jamais. E você até fala um pouco com veemência, né? Isso eu não faria. Então é a mesma coisa. Quando a mente fala, continue no erro, você fala, não. Hoje foi o último dia que eu me permiti fazer o que é errado. A partir de hoje, eu só vou fazer o que é certo. E vou prestar atenção na atividade da mente. Se é pensamento ruim, não é meu, é da mente, eu corto ele. Olha, na hora que ele nasce, eu já corto ele ali. Daí, minha neta, a sua vida vai ser outra. A sua filosofia de vida vai ser outra. E você vai ver que tudo isso vai refletir na sua saúde física, na sua saúde psicológica, na sua saúde financeira. Você acha que não? Aposte. Aposte para você ver. A avó aposta que vai. Você aposta que não, você perde a aposta. Coloque em prática que você vai ver. Todo mundo que faz o que é certo termina bem. Termina com desencargo de consciência. Termina sendo bom exemplo. Cultivando o amor próprio e o amor ao próximo. Não anda com nenhum pecado capital e, portanto, não tem encontro marcado com a decepção. Com colheitas amargas e histórico de autossabotagem. Porque tudo o que você faz fica escrito no seu livro da vida. E depois você tem que, você escreveu um monte de coisa com caneta vermelha, depois vai ter que escrever um monte de coisa com caneta azul. Para equilibrar a balança. É o recomeço, aonde a gente promete, depois de um estágio no mundo espiritual, reencarnar. E durante a reencarnação, fazer melhor. E você está hoje escutando esse lembrete da alma para você lembrar da sua promessa. Que aqui, nessa vida, nessa encarnação, você seria, sim, a melhor versão de si mesma. Ai, que bom isso, né? Quando alguém lembra a gente de quem a gente realmente é. E a gente deixa para trás o que não faz bem. Renova o compromisso com ser tudo o que pode com aquilo que tem, onde que foi colocado. Não pelos outros. Eu sou obesa, então eu vou mudar porque o que os outros vão achar. Não faça isso. Porque enquanto você não vê se é errado ser assim, a mudança real só foi mascarada, ela nunca aconteceu. Aí você só está carregando peso nas costas, além de ser obesa. Carrega peso, a destruição chega muito mais rápido. Porque com isso você se envenena. Porque você não está fazendo de bom gosto. Você está fazendo aquilo
para ostentar uma aparência. O seu barco está afundando porque o buraquinho não foi tapado, você só está pintando o barco de bonito. Que função tem um barco bonito no fundo do mar? Nenhum. O barco bonito tem que estar navegando. É para ser bonito de verdade. Ele tem que estar com os buraquinhos todos tapadinhos. Ele tem que estar navegando no momento presente, nas águas do Cristo, aonde existe amor, humildade, tolerância e constante esforço no autoconhecimento. Viu? Então, a gente já está terminando o encontro de hoje, né? Olha que rápido que passou. É assim. Quando a gente está numa atividade de elevação da alma, o tempo passa, mas tão rápido. E a gente nem vê, nem se dá conta. Olha, parece que passou 5 minutos. E que benéfico foi para o nosso espírito esse encontro de hoje. A partir de agora, resumindo, você já tem ideia de que, invigilante, damos o volante do discernimento nosso para um dos pecados capitais. Nisso, o nosso corpo, que é a personalidade cultivada por invigilância muitas vezes, né? Que busca a diversidade, encontra nos vícios e naquilo que é errado o gozo, sem se preocupar se esse gozo é destrutivo ou não. É a infantilidade, né? Da alma, manifesta e impregnada no corpo físico. O corpo tem a educação que você dá para ele. E a educação que você dá para ele vem das coisas às quais você se expõe. Então, leia, não tenha vergonha de ler um livro de autoajuda. Leia sim, um livro de motivação que inspira você a ser sempre melhor. Não fique nisso. Mas é o primeiro passo. Você acorda com frases positivas, de elevação da alma, inspirando-se à prática do bem, à autoanálise, a revisar os seus conceitos. Quando alguém vem e fala, você só agradece, obrigado por aquilo que você disse. Nem odeia aquela pessoa e nem se desfaça dela, só porque você quer continuar no vício. Ela veio, ela observou aquilo, ela tinha um envelope que a vida queria me entregar para o autoconhecimento. Como que você reagiu àquela interação? Eu amei aquela pessoa, eu reagi bem. Eu desgostei ela, eu agi mal. Ah, mas vó, ela não tinha nada que palpitar sobre a minha pança. Pois é, ela não tinha, né? Então foi uma aprovação que chegou para você. Quantas das vezes a gente não é incômodo para os outros, sem muitas das vezes até perceber que está sendo incômodo. E os outros têm que ter paciência com a gente. Todos os dias precisamos da misericórdia alheia. Porque sem querer, às vezes a gente incomoda. Ou você quer incomodar alguém? Eu não. E quando você incomoda sem perceber? Ai, vó, a senhora tem razão. Eu preciso que os outros tenham paciência comigo. Às vezes você está dirigindo, sem perceber, você entrou um pouquinho na rua do outro que teve que brecar um pouco. Você incomodou ele. Você não tinha que entrar na rua dele. Ai, vó, mas eu perdi a atenção só um segundinho. Não importa, não tem desculpa. Você incomodou o outro e não deveria. Ai, é verdade. Como que escapa, né, vó? Escapa, sempre escapa. Então, na hora que o outro incomoda você, trate ele como que você gostaria de ser tratada, minha neta. Nossa, vó, eu tinha esquecido disso. Pois é. Somos sempre incômodos. Em um momento ou outro para alguém. Então, com a mesma misericórdia que você gostaria de ser tratada, trate o outro com compaixão e misericórdia. Que é o que faz sentido, que é o que é certo fazer. E se ame sempre. Porque quando você se ama, você deixa de cultivar conduta destrutiva, aonde vai fazer você ser incômodo para mais gente no futuro. Porque se amanhã você tem
um vaso tapado, né? Uma artéria coronária tapada por invigilância sua, por obesidade. Você vê que as pessoas que têm um IMC já para cima de 33, ela já entra no grupo de pessoas que tem que fazer screening para diabetes, né? Você sabe disso? Imagine você contrair essa doença tão temerosa, né? Por conduta indevida. Ah, mas então eu vou julgar todo mundo que tem. Não vai julgar os outros. Não é o seu papel ficar olhando para os outros, apontando o erro deles. A avó passa o lembrete da alma para você se estudar. Nunca de forma pejorativa para que alguém se veja diminuído ou se sinta mal. Jamais. Mas todos temos compromisso com a verdade. Olhe para si próprio. Se pergunte: eu estou sendo a diferença que eu quero ver no mundo? Eu estou escutando o conselho que eu daria para todos que me pedissem conselho? Sai na rua hoje. Veja o que aquela pessoa está fazendo. Ela está correndo. Ela não está prestando atenção. O que você aconselharia a ela? Ir mais devagar e a prestar atenção. Aconselhe a si próprio isso. E você vai ver que basta. O mundo já modifica quando você se melhora. Se aconselhe todo dia. Isso é errado, não faça. Olha, isso aqui é errado, descontinue. Olha, pensar assim está errado, não pense mais assim. Eu me perdoo por ter pensado assim e agido assim. Mas a partir de hoje eu não faço mais isso. Porque se eu fosse aconselhar outro, eu aconselharia de não fazer mais isso. E eu esperaria que o outro escutasse o bom conselho e dissesse: você me deu um bom conselho. Eu vou descontinuar o que eu faço de errado. E seja você a pessoa receptiva ao bom conselho que você mesmo dá. Como que a gente é sábio para dar bom conselho, né? Então, dê bom conselho para você mesmo. E ande no bem. Que a paz vai estar sempre presente na sua vida. E a alegria verdadeira também. Ai, vó, gostei tanto do lembrete da alma de hoje. Fartava, né? Fazia falta, né, minha neta? Que desse jeito o envelope fosse entregue para você. Chegou para você então hoje o envelope que você abre e te dá autoconsciência para autoanálise e correção de filosofia de vida destrutiva. Você sabia disso? As pessoas que não querem ver o que precisa ser olhado, energeticamente elas vão apagando as células da retina. Primeiro as coisas são apagadas no espiritual e depois reverberam no físico, né? Então, a pessoa que não precisava usar óculos, de repente precisa usar óculos. Isso não é o caso das pessoas que usam óculos. Pode ser genético. Tem várias razões, mas uma delas é essa. É bem por isso que no outro a gente não tenta desvendar a razão da incapacidade física que uma doença trouxe para ela. Porque é um processo de autoconhecimento que pode remontar de vidas passadas. Você nunca sabe. Então não tem como falar, o outro usa óculos, por causa que ele não está querendo ver as coisas que tinha que olhar e modificar. Não tem jeito de fora falar o que acontece na vida do outro. Por isso o julgamento nunca é correto, porque ele, olha, quase nunca acerta. Porque a gente, quando vai olhar os outros, tem uma trave nos olhos, que Jesus falou, né? Tira primeiro a trave dos seus olhos para falar do cisco dos olhos dos outros. E é verdade, né? Porque quem tem tempo para olhar para a vida dos outros é porque a vida sua já está perfeita, né? E nunca é assim, nossa vida nunca está perfeita, sempre tem algo para melhorar, né? Ai, vó, que encontro bom esse de hoje. Foi mesmo, né? Você saiu daqui hoje fortalecida para realizar a reforma íntima. Ter força para identificar a atividade da mente,
As coisas que você deu valor de verdade não tem nenhum valor de verdade. Só estava alimentando abertura para continuação no gozo destrutivo que gera vício. E agora você vai dizer, isso é errado, eu descontinuo. Por quê? Porque eu quero andar com a sobriedade e com a paz de espírito. E com a alegria verdadeira. E assim você vai até aumentar os seus dias na Terra. Dias de saúde, né? Porque se você tem que ficar na Terra 60 anos, você vai ficar 60 anos. Agora, a qualidade desses 60 anos vai estar diretamente relacionada com a autoanálise e a decisão verdadeira de descontinuar o que é errado e fazer o que é certo. A obesidade não é certo, minha neta. Você mesmo sabe disso. Não importa o que os outros falem, importa o que você sabe que é errado e descontinuar o que você mesmo identificou sendo errado. Hoje é isso, amanhã é outra coisa. Vá descontinuando. Aí você vai ver como que se reflete no corpo uma cabeça boa. Cabeça boa, corpo saudável, né? É verdade. Cabeça boa, o lado financeiro saudável. Pode olhar para as pessoas que você aconselha que não faz questão de fazer os ajustes no lado financeiro. Vai ver, o corpo dela não está muito diferente, viu? Mas não pode ser que esteja. Pode ser que a missão daquela pessoa é ter muito dinheiro. Então não está ali correspondendo à cabeça dela. Mas todo o circunstancial prescrito para ela, para aquela vida. Por isso, tá vendo? Não tem como olhar para fora e nem querer interpretar a vida do outro. A não ser que você seja chamado, né? Para orientar pela numerologia, pela força das lâminas sagradas. Daí é uma conversa de orientação a qual a pessoa se abriu, em que a própria espiritualidade muitas das vezes vem e coloca ali uma orientação, né? Que sempre cabe a ela seguir ou não. Mas tudo vem para quê? Olhemos para nós mesmos as filosofias ou a filosofia de vida adotada e a partir dela os resultados obtidos e que nesse resultado você não mascare ele. Você não chame de bonito que não é só porque passou uma tinta enquanto o barco está afundando. Está afundando, viu? Você acha que não? Mas o sobrepeso não é nem obesidade. Só o sobrepeso já age na estrutura mecânica dos ligamentos do seu joelho. Se repete o sobreesforço na máquina durante um dia, você não sente a destruição que está acontecendo ali. Mas repete isso por 5 anos que você vai ver. Ah, arrebentou. Pronto, daí vai ter que passar pela cirurgia. Aí vai arrumar, não sei, capaz você fique manco. Isso se for associado à estrutura esquelética muscular, né? Porque se for a cardiovascular ou a respiratória, olha, se for qualquer órgão, se for no pulmão, se for no fígado, se for no rim, ou se for no trato urinário, que reverbera, se for no endócrino metabólico, você sabe, né? Que a expressão dos transportadores de glicose na célula depende da emissão das citocinas, da adipocinas, que é a que emite a célula lipídica, né? As gordurinhas que você vai guardando. Elas emitem uma confusão na comunicação. A insulina chega e fala, traz transportador de glicose para aqui, para cima da célula, para a glicose entrar do sangue para a célula. Daí eles não escutam lá dentro, porque as adipocinas estão no meio, interferindo a comunicação. Aí você cria resistência à insulina. A insulina bota a glicose para dentro da célula, aí você pega hiperglicemia. Pega, né? Desenvolve, né? Daí vai lá olhar a sua hemoglobina glicada, tá 9. Né? Tá 10, meu Deus.
Tá gigante, né? Daí tem que botar você na metformina. Olha, problema. A metformina vai no fígado e fala, para de fazer gliconeogênese aí, viu? Já tem muita glicose no sangue. Aí o pâncreas fala, eu não aguento mais fabricar insulina, viu? De tanto fabricar ali, ó, aquelas 2 fábricas ali já fechou. Aí o pâncreas vai diminuindo a capacidade de fabricar insulina também. Mas você não vê nada disso, você acha tudo bonitinho, fofinho. Aí vai passando o tempo, as fábricas do pâncreas pegam de fechar tudo, agora você vira insulino dependente. Aí tem que aplicar injeçãozinha também. Já não bastava o remédio, né? Que você tinha que tomar todo o remédio ter efeito colateral. Você sabe que o efeito colateral da metformina é a deficiência de vitamina B12, né? Que a deficiência de vitamina B12 leva você à anemia perniciosa. Olha o problema. É uma coisa que vai levando a outra. Você não acha que você está sendo inteligente, ignorando que tem que consertar, porque você não está. Não está, mas olha, de jeito maneira. Então corrija, hoje mesmo. Tudo que você sabe é ser errado. Por quê? A reverberação está acontecendo, está acumulando. E tarde ou cedo vai se manifestar. E você vai ter que lidar com a colheita das plantações impensadas, indevidas, mal calculadas. Viu? Então é isso. Ai, gostei do encontro de hoje. Eu digo como digo sempre, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente entende a importância de identificar a atividade da mente e não transforma uma informação destrutiva em verdade e filosofia de vida em função do prazer que aquilo proporciona, porque é sempre passageiro. Qualquer atividade é no erro e traz consequência e nos coloca de encontro marcado com a decepção e o recomeço. Viu? Ai, que lindo tudo isso. Gostei. Ai, que encontro maravilhoso esse, né? Então vá, anjo de luz. Beijo da vó pra você aí um pouquinho. Até daqui a pouco. Porque daqui a pouco eu volto. Volto sim, você vai gostar. Viu? Tanta coisa tem pra gente falar e aprender, né? Beijo. Porque que nem que a avó falou, quem tem cabeça, né? E energia boa, vai sim, dentro da frequência divina, fazer o melhor que pode com aquilo que tem, onde que foi colocado. Olha, nem olha o seu cuidado, que você não queira ser aquilo que você não é, viu? E justamente Deus não dá asa às cobras, né? É as outras cobras que batem palma e dá asa pro prejuízo delas mesmas. Olha a nossa sede pela diversidade, né? Falta de equilíbrio interno, falta de estar pleno dos ensinamentos de Jesus. A gente fica vazio, né? É aquele que vive do externo e está de costa para Deus. Você cuidado, a avó repete porque você precisa, olha, você precisa interiorizar isso, minha neta. Então, cuidado com o encantador da serpente. Só chega no ouvido de todo mundo, né? Mas só chega no coração de quem está se enganando. Quer retorno sem trabalho, sem dedicação. Isso não existe. Isso é marcar encontro com a decepção. Não caia você nessa, viu? Cuidado com pessoa que vende o não esforço. Então, quanto mais duro você trabalha, quanto mais você se esforça, mais aquilo vai depurando você, vai fazendo você brilhar desde dentro para fora. E é desse jeito. Trabalho duro, disciplina e boas ideias, né? Então, essa pessoa se dedica. É que nem que a avó falou. Sabe onde que ela quer chegar? É cada dia mede o seu progresso. Viu? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Olha, mas cuida o que a avó está falando com o seu coração.
Mas preste muita atenção. Sempre que se vê abraçada com a preguiça, pode ter certeza, você não está cuidando das coisas que estão se deteriorando. Por quê? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Quer varrer o negativo da face da terra? Para de bater palma para ele, abraçar ele, hospedar ele na sua casa, na sua cabeça e no seu coração. Nunca se varre o negativo da face da terra, ancorando mais negatividade nela, por meio de briga, por meio de ódio. Viu? Ah, mas o outro faz errado. Odiar ele não é o caminho certo. Odiando, você só multiplica a treva que já existe no mundo. Não é o caminho. Só o amor constrói. Quer varrer o negativo? Brilhe. Onde há luz, não há escuridão. Pode ter certeza. Quanta gente não aconteceu isso? Deu para ela muito mais do que ela podia. E ela se arrebentou no chão. Digamos, você pede um carro. Dá um carro para você que é o melhor carro, mas você não sabe dirigir. O que adianta dar um carro para você? Pare de pedir uma realidade linda e maravilhosa. Vá tirar carta antes, para poder conduzir essa realidade. Pronto, falei. É isso que eu tinha para dar de recado para você hoje. Todo mundo quer um carro, mas pouca gente quer aprender a dirigir. E como que eu aprendo a dirigir? Todo dia dando um passo de cada vez, se fortalecendo, psicológica, emocional e espiritualmente, para chegar a mais coisa e abençoar você de forma maior, só expandindo os horizontes. De outro jeito, olha, não queira carro. O carro vai ficar na garagem. Não vai favorecer você, não vai beneficiar você em nada, minha neta. Zero. Zero, zero. Deu, para que você quer coisa que não vai servir? Então, honre tudo que te chega no pequeno. Se fortaleça com essa diversidade que chega, para que amanhã você tenha uma condição de conforto maior, uma condição de relacionamento maior. Tire carta para cada tema que você quer no dia de amanhã dirigir. Só dirige carro quem tem condição confirmada de ter aprendido a conduzir. Quanta gente não aconteceu isso? Deu para ela muito mais do que ela podia. E ela se arrebentou no chão. Digamos, você pede um carro. Dá um carro para você que é o melhor carro, mas você não sabe dirigir. O que adianta dar um carro para você? Pare de pedir uma realidade linda e maravilhosa. Vá tirar carta antes, para poder conduzir essa realidade. Pronto, falei. É isso que eu tinha para dar de recado para você hoje. Todo mundo quer um carro, mas pouca gente quer aprender a dirigir. Você tem que, fazer tudo que está ao seu alcance para não piorar as coisas. A gente erra, você fala, eu não erro, erra. Não tem um na terra, só Jesus que era santo, viu? Você para de palpitar nas coisas antes de ir buscar conselho de quem estudou aquilo. Tudo com uma decisão pequena. Você pega um caminho. Você vai repetindo aquilo, você termina num lugar que é bom ou você termina num lugar que é ruim. Sempre esteja ocupada com o bem próprio e o bem do próximo. Viu? E você vai ver que, a longo prazo isso só vai ser positivo. Vai. Em qualquer momento que você lembrar, faça como o meu neto. Se pergunte, por que não estáis a sorrir? Por que não estáis a expressar um sentimento de gratidão ao Senhor da vida pela saúde que tens? Se tens pouca saúde, alguma saúde você tem. E por essa se agradece também. Ai, que palavras lindas essas. Escreva elas, viu? Porque, o dinheiro você pode ganhar de novo, mas as horas que você não investe, essas não voltam.
Mas não volta nem com reza braba, diz assim, eu vou botar meu joelho no milho. É assim como um ato de penitência, vou rezar e minhas horas vão voltar. Não vão voltar. É desse jeito, você só tem saudade do passado, o projeto futuro, quando tá com tempo sobrando. No presente, que ali não tá aproveitando tudo o que poderia. É desse jeito. Vingança é quando você faz contra alguém alguma coisa que ao ser recebido pela pessoa, ela fica pior do que estava. É isso que é vingança. Ela vai ficar melhor do que estava se você deixa de amar ela? Não vai, vó. Então você está praticando a vingança. Então ame sempre. Por isso que a avó fala, quem está com os olhos para fora e não para dentro de si próprio, tá de costas para Deus. Não seja você mais uma, né? Nossa, ninguém sabe o prejuízo que é de você ter a oportunidade de não treinar sua mente e seu coração hoje, viu? Porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Tanta diversidade que o mundo pode apresentar pra gente. Sempre na forma de oportunidade de crescimento, de treinamento, né? Para sermos melhores pessoas. Num caso, as adversidades no mundo servem pra gente ficar pior do que estava. Porque então Deus não seria um Deus de bondade, né? Seria um Deus de maldade. E isso ninguém pode conceber. Deus se concebe como Deus de amor, infinita bondade. Viu? Então, tudo que existe é para o nosso bem. Ai, gente, você olha para tudo e a hora que você se dá conta que você pode escolher de que forma você vai interpretar aquilo, pouca coisa tira sua paciência, viu? Mas olha, pouquíssimas coisas tiram a sua paciência. Quase nenhuma. Ele fala que não é uma coisa boa de você fazer assim mesmo. É sim, vó. Nem então, por que você não faz? A pessoa na ilusão, e na busca por prazer temporário, e desinformada da luz que carrega, ela vai aumentando o buraco interior e pedindo para as pessoas preencher, cada dia com alguma coisa a mais. Troféu de vingança executada com êxito não deveria ser motivo de orgulho para ninguém, viu? Tudo que você se esforça para subtrair do outro, sobretudo tempo de qualidade, você mesmo ou se retira. Antes, né? Todos os dias a gente tem exemplo na nossa própria vida de fazer o que não deve. Como é que moral a gente tem de falar dos outros? Cada um dá o que pode dar. A pomba faz as suas necessidades, o meu trabalho é não deixar a cabeça embaixo. Não normalize que os outros fez o errado, partindo de que a justificativa é boa, viu? Cada 10 minutos, uma pessoa pode sim estar escolhendo como viver aquele bloquinho de tempo. É isso. Essa é a fórmula da tranquilidade íntima, da felicidade, alegria, paz de espírito. Você não queria muito mais que o seu esforço, sua inteligência pode te dar, viu? É por isso que a avó trouxe essa coisa hoje. Porque era para você lembrar de constantemente orar e vigiar. Para que a sua vida seja maravilhosa. Porque a dos outros, é eles que têm que cuidar. Viu? E a sua é você. Porém, do outro lado, todo mundo terá encontro marcado com o conjunto dos pensamentos que hospedou, com o grupo dos sentimentos que hospedou e das ações que executou, no bem ou no mal, contra os outros ou contra si mesmo. Porque é o que gosta, né? É o que tem que viver, é o que vai continuar vivendo, aquilo que mais gostou, de fazer, de sentir e de pensar durante a encarnação. Que mais adequado? É louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas ações, né? Aonde a gente entende que cada segmento da nossa vida tem a qualidade que a gente nele coloca. Porque todo tombo nosso é parafuso sorto. Sabia disso? Cada tombo que você deu na sua vida é porque você pegou de andar de bicicleta, apoiou as rodas assim e vamos. Tá andando, já basta, já tá bom. Tenho pressa. Não foi um buraco, você já caiu no chão. O buraco é a diversidade. De ter apertado os parafusos, né? Isso não teria acontecido.
Se você tivesse se nem é hoje, nem antes também, né? Não era para chamar isso de ser precavido. Era para chamar isso de o básico do bom senso, né? Eu sendo minha melhor amiga, basta. É basta, viu? Ai, olha, você deixando de se doutrinar que precisa de tudo que não precisa, você deixa de precisar. E não precisando, quando não tem, não se joga no chão, esperneando, chorando igual criança, exigindo o que, na verdade, ninguém tem obrigação de te dar. A paz que você for ter aqui do outro lado é aquela que você conquistar. Não é aquela que os outros vão te dar. Porque os outros só dão o que tem. E nem todo mundo tem paz para dar. Viu? Quem fica repetindo cálculo equivocado e por conta disso não progride, é aquela pessoa que encontra tudo que gosta na prisão onde reside. Escreva isso. Aí tem muita sabedoria, viu? Muita sabedoria. Deus não prende ninguém numa condição reencarnatória. É o magnetismo que você coloca nas coisas que você define necessárias para estar bem, para estar em paz. Viu? E aí você tem que ir lá, né? Aonde essas coisas existem. E reencarnar. O lindo não precisa de promoção. Por si só se promove. E é verdade, mas como? Como é que a flor se promove se não é por suas pétalas? Quais são as pétalas de cada religião, de cada filosofia de vida? É a conduta daqueles que a professam, viu? Muitas das pessoas não agem com maldade contra si próprio e contra o tempo dos outros. Elas só estão desorientadas do bem que pode fazer a si mesma ao decidir a qualidade das palavras que saem da boca. Mude o rumo da prosa com todo mundo e transforme aquilo em algo saudável para sua alma, viu? É que nem que dizem, para aquele que é honesto e sincero consigo mesmo, a experiência de escorregar vai existir, mas a de ficar no chão, já não. Escreva isso. E então, a avó sempre lembra, o reino do céu está dentro de você. Aonde tiver a sua atenção, lá estará o seu coração. E aonde tiver o seu coração, lá estará o seu tesouro. Olha. Então você bota a sua atenção para fora. Lá está o seu coração. O que quer dizer? É aquilo que você gosta. É aquilo que você quer comer. É aquilo que você se educou a necessitar. Você quer que todo mundo fique bem, com saúde, que nenhum avião caia. A avó também quer. Mas a avó não depende disso para estar em paz. É a hora que você se educar a depender que tudo esteja perfeito para você estar em paz. Essa paz vai ser jogada para o dia de amanhã. Vai ser protelada e nunca vai chegar. Não tem como, vó, eu ficar assim, né, tranquila, ficar bem, quando alguma coisa de negativo acontece no mundo. É isso, minha neta. Essa afirmação é só isso. Até que você vai lá e dá a ela um valor de verdade, porque daí ela entra nas suas caixinhas de crença, nas suas caixinhas de certo e errado. Em outras palavras, se tornam lei no seu reinado. Porque o seu reinado é o conjunto de conduta que você se permite vestir, né? Como roupa, de interação com os outros, a partir da qual
você acredita que vai ganhar alguma coisa. É verdade. Todos os dias você aprende alguma coisa para fortalecer a sua armadura nos embates da vida. Para justamente nos embates da vida utilizar e vestir ela. Tem carro e vai a pé, por quê? Ai, porque assim eu sou vista como uma pessoa humilde. Não, humilde é reconhecer o que tem e o que não tem. E fazer bom uso daquilo que a sua inteligência ajudou você a conquistar. Ai, minha neta, mas olha, se você deixa de chamar as coisas pelo nome que elas têm, e pinta elas de coisinha linda, olha, você vai se achar justificada na prática do mal. É, minha neta, olha, alguém chega pra você e fala, olha, eu quero jogar esse jogo aqui da troca de ofensa, viu? Pega aqui essa bolinha e me devolve. É, o mal que alguém joga pra gente deve ser um jogo que a gente não dá continuidade. Você está entendendo? Porque quem pratica maldade está ignorando, né? Que dali não vai tirar nada bom. A bondade que a gente faz, por nós mesmos fazemos, porque fica registrado no nosso espírito. E dela já nos beneficiamos. Não precisa mais que outro venha e faça alguma coisa. Eu quero que o que é negativo vá para longe. Então, brilhe a sua luz. Cultive energia positiva. Ame sempre. Envie o que é bom para os outros. E interprete o que houve sempre da melhor maneira. O seu caminho, a rodovia por onde você tem que transitar durante a encarnação, é aquela de interpretar da melhor maneira tudo o que houve e enviar para os outros somente pensamentos e sentimentos positivos, viu? De amor, de humildade, de compaixão e misericórdia, tá bom? E você fica com aquela cabeça, né? Todos esses pensamentos e até se pergunta, gente, quando que esse mundo vai mudar? Quanta gente que se eu pudesse, olha, eu endireitava cada uma com bons conselhos. E daí a avó fala, mas hoje mesmo não é nem 2 da tarde. E você já caminhou com todos esses pecados capitais. E você nem se deu conta. E olha, aquele que não conhece a história própria, está fadado a repeti-la, né? Se pela manhã você não conhece a história com quem que você andou, quem dirá que na parte da tarde você não vai fazer a mesma coisa? Você tem que orar e vigiar. Ele atende você e atende todos que com ele querem caminhar. É o qual? É o demônio da gula que você quer hoje, ele vai atender você. É o demônio da avareza, ele vai atender você. É da soberba? Ai, olha, ele chega rapidinho. É o da preguiça já nem sai, né? Ele fala, olha, nem precisa chamar. Eu já fico aqui, porque eu levantar dessa cadeira confortável e fazer outras coisas, é melhor eu criar uma cópia de mim mesmo e essa cópia que vai atender os outros, ela fica, porque eu daqui não me levanto. Você não deixou eu entrar na sua casa? Deixei. Então aqui eu fico. Daí qual é o outro que você quer caminhar? O da luxúria? Pronto, é o da luxúria. Olha, basta descuidar que um desses 7 pecados capitais se manifesta e caminha com a gente. E se deixar, dorme lá em casa. Dorme com a gente ainda por cima, né? Não reserve espaço para nenhum desses demônios na sua vida e no seu coração. Antes, crie ambientação e espaço para a luz de Jesus estar na sua vida e manifestar-se no seu espírito e na sua alma. Viu?
E caminhe sempre consciente de que o que se planta se colhe. As amizades que você cultiva com você também caminharão depois da morte. Toda amizade que você cultiva durante a vida, que foi o que Jesus falou, né? O que você liga aqui embaixo será ligado lá em cima. O que você desliga aqui embaixo será desligado lá em cima. Ai, vó, mas eu estou com pressa. Não tenha pressa. Mas se eu tenho que chegar lá, vai morrer? Ai, não vou morrer, mas eu não vou ganhar tanto, e precisa ganhar tanto. Quanto eu ganharia se chegasse? Não precisa ganhar tanto. Ganha o que você consegue ganhar sem deixar de amar a si própria e sem deixar de amar os outros. Além disso, não serve você ganhar. Porque vai criar peso na sua alma, no seu espírito e dor na sua consciência. Então, não foi um bom ganho. Quando um ganho é assim, ele não é bom. Então, que cada um brilhe à sua maneira, sem precisar ser o outro. Não suba mais na madeirinha da caridade alheia para ir avançando na vida. Viu? A preguiça ensina isso. E a avó ensina o contrário. Então, esse é o caminho da libertação. Nada querer, nada ser, apenas estar. Nada ser, não queira ser nada, porque aí você vai desfrutar de tudo o que você já é. Quando alguém quer, é porque acredita que não tem, não é verdade? É verdade. Esse eu quero ser, é porque eu não sou. Quem é, não quer ser, já é. Aplique isso na sua vida, minha neta. E você vai ver que leveza esse lembrete da alma de hoje vai trazer para você. Todo aquele que se engana só está marcando encontro com a decepção. É verdade, a sua visão equivocada da realidade torna você algoz de si mesma. É você que tem que ser sua melhor amiga e ninguém mais. É você que tem que se respeitar. Em verdade, em alta honestidade. Sempre devemos fazer uma coisa pensando no nosso bem, mas no bem do próximo também. Pois é. Você tem que encontrar uma fórmula onde a equação termina positivo, pos dois. Existe, viu? Com Jesus sempre tem caminho aberto. É só você ter disciplina de pensar. Tenha paciência. Receba o presente de Deus para se tornar melhor pessoa. Ai, que bonito, né? Ver as coisas desse jeito. Basta você querer. Uma criança entrou na padaria com algumas moedas contadas, né, na mão. E pediu um pão. E aí todo mundo prestou atenção, né? Daí o padeiro falou assim: nossa, mas você não é aquele menino do sinal, é? E a sua mãe? Ai, olha, minha mãe tá longe, deu cuidado dos meus irmãos, viu? Ai, mas isso aqui só dá um pão só, não tem problema, dona. Esse pão que é pequeno que seja, um pouquinho que eu como o resto de vida com meus irmãos. Ai, eu lembrando dessa história, eu até choro porque, gente, um pouco com Deus é muito, né? E às vezes a gente quer tanto, mas tanto que esquece até dos pequeninos que no pouco que recebem são capazes de dividir com aqueles que mais necessitam, né? Mas você não quer que os outros façam além da sua obrigação por você? Eu quero. Então faz você também além da sua obrigação para os outros. Já descobriu a sua canção? Já descobriu a música que você quer deixar de presente para essa humanidade? É isso que a avó queria dizer hoje, né? Todo aquele que se engana só está marcando encontro com a decepção. É verdade, a sua visão equivocada da realidade torna você algoz de si mesma. É você que tem que ser sua melhor amiga e ninguém mais. É você que tem que se respeitar. Em verdade, em alta honestidade. Sempre devemos fazer uma coisa pensando no nosso bem, mas no bem do próximo também. Pois é. Você tem que encontrar uma fórmula onde a equação termina positivo, pos dois. Existe, viu? Com Jesus sempre tem caminho aberto. É só você ter disciplina de pensar. Tenha paciência.
Receba o presente de Deus para se tornar a melhor pessoa. Ai, que bonito, né? Ver as coisas desse jeito. Basta você querer. Uma criança entrou na padaria com algumas moedas contadas, né, na mão. E pediu um pão. E aí todo mundo prestou atenção, né? Daí o padeiro falou assim: nossa, mas você não é aquele menino do sinal, é? E a sua mãe? Ai, olha, minha mãe tá longe, deu cuidado dos meus irmãos, viu? Ai, mas isso aqui só dá um pão só, não tem problema, dona. Esse pão que é pequeno que seja, um pouquinho que eu como, o resto de vida eu com meus irmãos. Ai, eu lembrando dessa história, eu até choro porque, gente, o pouco com Deus é muito, né? E às vezes a gente quer tanto, mas tanto que esquece até dos pequeninos que no pouco que recebem são capazes de dividir com aqueles que mais necessitam, né? Mas você não quer que os outros façam além da sua obrigação por você? Eu quero. Então faz você também além da sua obrigação para os outros. Já descobriu a sua canção? Já descobriu a música que você quer deixar de presente para essa humanidade? É isso que eu queria dizer hoje, né? Só no presente que você consegue mudar as coisas para melhor. Então, olhou para o passado, que sirva de lição. E agora como que fica? Fica que se é ruim não repita, né? O espírito de gratidão das pessoas a quem a gente serve vale muito mais que dinheiro. Porque ele ativa essas forças do bem para trabalhar em nosso favor, mas sem privilégio. Jesus ensinou isso. Você diz: eu sou cristã, eu sou cristã. É cristã, né? Na boca, né? Da boca para fora. Da boca para dentro, cadê os bons exemplos? Da boca para dentro, só bom exemplo. Viu? Porque, olha, tudo o que você faz fica registrado no seu livro da vida. E a espiritualidade coloca-se de frente com quem não é diferente. Aprendeu? Aprendeu? Tem caminhos que você pediu, não abriu, né? Não era para ir, não era o caminho, não era para você. Nem por isso você morreu. Nem por isso faltou oportunidade. Mas as oportunidades que você recebeu sempre foram aquelas que estiveram ao alcance e na sintonia do seu mérito. Não tem para onde fugir. Mas nem que você queira. Por isso, minha neta, hoje mesmo, no seu espírito, construa o mérito. Pratique o bem. Se esforce. Invista o seu tempo. Cada pessoa que você ajuda é uma amizade nova que você ganha no mundo espiritual. Você imagina, você muda de cidade, você vai lá, o espírito guia seu vai falar com o responsável daquela cidade. Olha, a minha tutelada vem aqui, viu? Ele diz: estou sabendo. Como que o senhor está sabendo? Eu sou responsável dessa cidade que conversou com a responsável da cidade sua. No dia que ela pensou em mudar, já entrou o nome dela aqui na nossa lista e a gente vai estudando as pessoas que vêm para cá. Que bairro vai encaixar melhor a energia dela? Algum tem que ir para um bairro meio, como que dizer, cheio de adversidade para ela aprender. Se a vibração de sintonia que ela cultiva é a mesma que ela quer continuar cultivando, porque para ela vai ter reservado esse tipo de ambiente, aonde aquela forma de pensar, de tratar os outros, predomina. Então tem gente, né, para todo lado precisando de um super-herói, né? E que é mais super-herói que Jesus e os seus ensinamentos? Não precisa de outros. A gente não está aqui para salvar as pessoas do passado, mas iluminar o presente. E dessa forma, ver tudo se modificar para melhor. Mas não. A gente prefere, a partir do que observou, se sentir mal. A primeira coisa
que deveria policiar é a sua forma de se sentir em relação ao que acontece. Você não faz isso. Você comete erro. Aí quer que os outros façam as coisas certas, minha neta. Que cabeça é essa? Olha, eu erro. Olha, vou dar um exemplo. Eu tenho que dar 3 passos para chegar no C. Os 3 passos que eu dou para chegar no C, eu cometo erro. E quando eu chego no C, eu peço para você parar de errar. Mas é um completo absurdo. Que só você que não veja, minha neta. Então, por isso que dizem, né? Olha, tem um dedo apontando para fora e 3 apontando para gente, né? Minha neta, a avó está querendo educar você a entender de uma vez por todas que o que você sente não tem que estar ligado ao que acontece no mundo. Você age com ignorância, o mal se manifesta. Porque o mal não existe. Ele é só a ignorância em ação. E daí você, colocando a ignorância em ação, vai criticar o outro de ter colocado a ignorância em ação. Olha só. E aí quer que a ignorância deixe de... o mal, né? Que a ignorância em ação deixe de existir no mundo. Não é hipocrisia isso? Pare de se afligir com aquilo que acontece no mundo. Tenha neutralidade, que é filha do amor próprio e o amor ao próximo. E se for para sentir alguma coisa, sinta amor e compaixão. Compreensão pelo tempo de cada um. E ancorando a luz no mundo, aí sim você vai ser uma força positiva de mudança, que a todos abraçará e convidará à reflexão saudável, salutar, iluminada. Porque aí você escreve uma coisa, você acende a sua luz, a outro lê. Tudo que é bom dura o tempo suficiente para a gente se conhecer. Viu? Gostei dessa frase. Ao estar fugindo da luz que você realmente é, você está mais morto do que vivo. Se você é filho de Deus, e se as paragens espirituais de evolução incompreensível para o humano de hoje é o lugar da onde você veio para onde você tinha que voltar, e você prefere ficar em universo de prova e expiação, no universo material, preso aqui, sempre buscando satisfazer um desejo com as coisas que só se encontram aqui, aí você fica reencarnando. É um tipo de morte, né? Porque você esquece a sua verdadeira luz e fica estagiando lá. E para que ficar nesse meio? Porque lá é onde você quer explorar ou não ser consciente da luz que carrega. E pronto, é um desejo seu, uma decisão sua. Mas aí você vai para lá e volta, vai e volta. Fica na roda da encarnação. Então, ninguém tem pressa de você voltar para um lugar de espiritualidade de luz, né? É você que decide. Só que quanto mais você se afunda, mais depois difícil é para você voltar. Olha que interessante, né? Passa a semana, você come tudo que é ruim, depois tá cheio disso dentro de você, de coisa ruim. Aí o que você vai colocar para fora? Coisa boa? Não é. Então tem gente que só vê o lado ruim e esquece que o dia nasce todo dia, mesmo depois da pior tempestade, e que uma página terminada é uma página virada. Ela deve ser virada, porque senão a nova não chega. E aí você não vai poder escrever um novo dia, uma nova história. Viu? Ficar brigando com a vida é igual gritar com a chuva. Não muda nada. Ela continua caindo. Ela fala, essa doida. Deus mandou eu cair, eu vou cair. Quer gritar, você grite. É desperdício de recurso.
mau uso da inteligência. A própria chuva vai falar isso pra você. Ai, olha, você falou isso do meu filho. Ele achou ruim? Não, ele perdoou na hora. Mas eu não gostei e ela vai pagar. Ai, minha neta, você quer ser obsessor encarnado? Eu não, vó, vira essa boca pra lá. Ai, mal, você quer que os outros paguem? Guardou raiva. Planeja a vingança em cima de uma coisa que a própria pessoa que era quem tinha que se sentir ofendido, porque foi direcionado a ela, né? Ela perdoou, porque que você vai levar isso para casa? Tomar esse veneno? Ai, vó, a senhora falando assim, eu pensando bem, não vale a pena mesmo. Ai, quanta coisa que eu faço, vó, sem pensar, quando eu vejo, eu acho que eu tô indo para frente, eu tô indo para trás e para baixo. Não se preocupe, vire a página. Não olhe para o passado. A não ser para aprender, né? Aprenda com o passado, olhe para frente e modifique a sua conduta. É a melhor coisa a se fazer. O amor próprio te chama, ele fala, vem, vem. Você fala, agora não, depois, em algum momento. E fica repetindo aquilo para si mesma, que eu sou fraca, que o que eu faço com ansiedade. Olha, a gente anda com vício porque nele vê um grande amigo. Então não é porque você não sabe como sair de uma situação que não tem saída. Mas você, olha, você tem um potencial ainda desconhecido. É esse crachá que você tinha que colocar. Porque não acessou a própria inteligência e nem colocou em movimento as forças do bem na companhia do amor próprio. É isso, vó, é isso então, é isso, minha neta. Pronto, agora você entendeu. Faça isso, viu? E você vai ver que não tem um vício que te segure, mas nenhumzinho. Não tem. Você tem que amar o próximo, esse é o seu papel, por isso que você reencarnou. Você tem que se amar, esse é o seu papel, é por isso que você reencarnou. Se não se permitiu cursar essa matéria na juventude, olha, quando a gente chega na idade que a avó tá, na idade que você tá, não importa nem a idade que você tá, né? Na idade que você tá, já é a hora de fazer um curso intensivo de tudo o que você já deveria saber, né? E já deveria estar automático e manifestado nos seus hábitos, na forma de hábito na sua conduta, né? É verdade. Aí você nada, né? Nada, mas nada. Nem ontem, nem hoje, nem amanhã você vai se treinar. Daí vem outra aprovação, pega você desprevenida, fraca, e você é a primeira a se ajoelhar. A primeira a dar mau exemplo. A primeira a ter falta de estabilidade emocional e psicológica. Basta disso, minha neta. Deixe de ser sua própria inimiga. Ame-se, perdoe-se. E em cada momento, pense com a consciência e identifique quando é a mente falando, viu? Ai, vó, como que fazia falta eu ter essa consciência de que a mente vai falar toda vez. Ela não é minha inimiga, ela está me educando, ela está me treinando a conquistar a mim mesma para o bem e para a paz. Então, eu vou tomar ela como companheira, mas eu não vou escutar ela. E dessa forma, vou brilhar. A dor que te visita não vem pra castigar. É lição da alma que chegou pra te acordar. Se a vida te aperta, não grita, sou vítima, não. Ergue a cabeça, meu filho, Deus te quer em evolução. Chorar é humano, mas estagnar é opção. O espírito cresce é na renovação. Se o fardo tá pesado, não se faz de coitado. Convida a prece e caminha lado a lado. Espírito forte não espera salvação.
salvação. Trabalha, confia e age com retidão. A dor não é castigo, é o mestre que ensina. Quem só reclama perde a luz da disciplina. Quem vive dizendo não dou conta, sou fraco, se esquece que é alma imortal com pacto. Vieste à terra com missão e bagagem. Levanta e segue, isso também é coragem. O vitimismo é prisão pintada de dor, mas o espírito livre nunca caminha só. Tem mentor, tem anjo, tem luz na escuridão. Basta sair do lamento e agir com coração. Ser forte não é nunca cair, mas se levantar e aprender que o tropeço é um jeito de ensinar. O evangelho é a bússola e a dor é o mapa, mas o espírito desperto os olhos não tapa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Amém. Lembretes da alma com Wolf Sentina, sabedoria para a vida. Oh, oh, oh.